minha irmã, em Josué capítulo 8, nós temos andado aqui num estudo, domingo após domingo, no livro de Josué, e finalmente chegamos no capítulo 8, e essa é a terceira pregação aí em Josué 8, então já deixa reservada a leitura, daqui a pouquinho vamos ler de Josué no capítulo 8, a partir do versículo 30 até o 35. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos? Oremos. Bondoso Deus, queremos agradecer por Tua palavra, porque temos livre acesso a essa santa palavra, porque podemos lê-la, e o simples fato de lermos já nos seria suficiente para receber de Ti aquilo que precisamos, aquilo que a nossa alma anseia. Ó Deus, clamamos por esta pregação, clamamos pela continuidade deste culto, e a nossa atenção agora é para Ti, para a Tua palavra. Então, Deus, seja engrandecido, nos dá ouvidos atentos e mente alerta para a Tua palavra. A Ti toda a honra e glória, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Bom, finalmente chegamos no capítulo 8. Nesse capítulo nós já extraímos importantes lições sobre arrependimento e confissão. Nós já tivemos lições a respeito disso. Se a gente volta mais um pouquinho no capítulo 7, o pecado de Acã, né? Quando o pecado de Acã levou Israel à derrota, quando eles atacaram a cidade de Ai, então se fazia necessário retirar o pecado do meio do povo. Então ali nós tiramos lições preciosas a respeito do arrependimento, a respeito da confissão, e nós podemos orar para que o Senhor nos capacite a confessar e a abandonar os nossos próprios pecados. Eu espero que a cada domingo a mensagem do Senhor, você esteja fazendo um bom proveito de cada uma dessas lições, não deixado entrar por aqui e sair por ali. Outra lição importante que nós já vimos é que diante de um verdadeiro arrependimento, e a nação então, Deus revela o pecado de Acã, esse homem se arrepende, sofre as consequências do seu pecado, né? Porque o pecado traz consequências, mas a nação, uma vez que ela tira o pecado do seu meio, então o Senhor se coloca novamente a favor da nação. Então nós vimos que diante de um verdadeiro arrependimento, que requer ação, requer atitude, requer mudança de vida, Deus responde com um verdadeiro perdão. E o verdadeiro perdão de Deus, ele foi traduzido com a vitória que Deus deu sobre a cidade de Ai ali. A sabedoria e a orientação de Deus, dando a estratégia para a batalha que Josué iria enfrentar. O próprio Deus dá a estratégia para Josué, e isto revela que o fogo da ira de Deus contra Israel havia cessado. Então nós vimos isso. Então, uma vez que nos arrependemos dos nossos pecados, o Senhor, Ele nos perdoa. Que mensagem maravilhosa é essa? Quando nós nos arrependemos, o Senhor nos perdoa. Podemos ir embora com esse grande aprendizado, com essa grande verdade, que deve ser suficiente para renovar sim a nossa esperança, nos fortalecendo, revigorando a nossa fé, saber que o Senhor nos perdoa. Nós precisamos da sabedoria e da orientação de Deus nas nossas vidas, e o modo como Deus nos guia em nossas decisões tem a ver com uma vida de intimidade com Ele, tem a ver com este relacionamento de confissão, inclusive. Então, após as investidas de guerra contra Ai, né, a nação de Israel, ela fez 2 investidas. A primeira investida, ela colheu o quê? Uma grande derrota, porque havia pecado oculto no seu meio.
E Deus se coloca contra eles. Então Israel foi o povo escolhido por Deus, não por obras, não por mérito próprio, mas até mesmo Israel sofria as consequências por se colocar em desobediência contra Deus. Eles não podiam se achar, né? No Novo Testamento a gente vai ver os judeus muitas vezes se achando um povo especial, e Deus deixando muito claro, né? Lembram de Romanos capítulo 2, que não é porque vocês são o povo escolhido que agora vocês acham que podem fazer qualquer coisa e que não vão ter que se ver comigo. E Deus trata com todo mundo ali, inclusive com Israel, né? Mas a primeira investida com derrota, a segunda com vitória, porque a segunda investida de guerra, ela foi firmada no arrependimento e no abandono do pecado, como eu estou frisando aqui. Então a principal lição apreendida, inclusive no capítulo 8 como um todo, é que com o Deus santo e justo não se brinca. Nós não podemos brincar com um Deus que é todo santo e que é todo justo. E nem mesmo Israel, o povo escolhido, e vamos dizer assim, queridinho, né, de Deus, poderia se fiar por aí. Com um Deus santo e justo, não se brinca. O caminho proposto por Ele é inegociável. É inegociável. Então o texto de hoje, que nós vamos ler daqui a pouquinho, ele nos permite perceber, mais uma vez, que a necessidade de obediência por Israel era a parte central da aliança firmada com Deus, porque há uma aliança firmada entre Israel e Deus, e o que sustenta esta aliança, o cerne desta aliança, está na necessidade de obediência. E mais uma vez então, meus irmãos, nós não podemos confundir o fato de Deus ser amoroso e misericordioso, porque de fato Ele é, mas nós não podemos confundir isso com uma postura de omissão e de conivência com o pecado. Israel era o povo escolhido, o povo amado de Deus, o povo amado de Deus, não por mérito, mas porque Deus decidiu. Eles tinham uma aliança com Deus, e essa aliança os colocava sujeitos aos mandamentos de Deus. Era uma aliança firmada, não era no vácuo. Eles tinham deveres. Eles tinham o dever de serem obedientes aos mandamentos estabelecidos por Deus. Então, feita essa recapitulação, né? Josué 8, verso 30 ao 35, diz assim, Josué 8, 30 a 35. Então, depois da vitória, né, que eles acabaram de ter, agora com Deus garantindo esta vitória, verso 30, então Josué edificou um altar ao Senhor, Deus de Israel, no monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, ordenara aos filhos de Israel, segundo o que está escrito no livro da lei de Moisés, a saber, um altar de pedras toscas, sobre o qual se não manejara instrumento de ferro. Sobre ele ofereceram holocaustos ao Senhor, e apresentaram ofertas pacíficas. Escreveu ali em pedras uma cópia da lei de Moisés, que já este havia escrito diante dos filhos de Israel. Todo Israel, com seus anciãos e os seus príncipes e os seus juízes, estavam de um e de outro lado da arca, perante os levitas sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor, tanto estrangeiros como naturais. Metade deles em frente do monte Gerizim, e a outra metade em frente do monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, outrora ordenara que fosse abençoado o povo de Israel. Depois leu todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, segundo tudo o que está escrito no livro da lei.
palavra nenhuma houve de tudo o que Moisés ordenara que Josué não lesse para toda a congregação de Israel e para as mulheres e os meninos, ó crianças, e os meninos, e os estrangeiros que andavam no meio deles. Então nós acabamos de ler como que se deu a renovação da aliança, uma aliança que havia sido quebrada com o pecado de Acã. O momento é oportuno, porque após esse episódio de desobediência, com as suas consequências, né? Mais uma vez, eles perderam a guerra, 36 homens foram mortos, saíram correndo, essas foram as consequências. Após esse episódio de desobediência e de obediência, quando retiraram o pecado do seu meio com os seus benefícios, a vitória, Josué então entende que é o tempo oportuno, é o momento de seguir as ordens dadas por Moisés anteriormente. Então, a princípio, o movimento de Josué não parece muito lógico. Por quê? Porque, mais uma vez, né, ele construiu um altar no Monte Ebal. E não é lógico porque com um clima ainda bélico, com um clima ainda de guerra, Josué, ele está agora na outra cidade, agora conquistada, com seu rei já morto na cidade de Ai, e ele para tudo, mais uma vez, e ele desloca toda aquela multidão, incluindo as mulheres e os meninos, de Ai até este monte, o Monte Ebal, uma distância de cerca de 40, 50 quilômetros. Ele desloca todo mundo para este Monte Ebal ali, praticando então este rito, né? Esta ordem que já tinha sido ordenada por Moisés, o que deixa ali praticamente todo mundo numa posição vulnerável diante do inimigo, né? Então ele deixa aquela postura, né, de guerra para construir um altar, fazer os holocaustos. Então não parece muito lógica. De qualquer forma, o discernimento espiritual de Josué, com Deus dirigindo os seus passos, garante a proteção divina, e ele vai conseguir transitar por 40, 50 quilômetros de Ai até esse monte, construir o altar, fazer os holocaustos, oferecer as ofertas, sem que nenhum inimigo venha atrapalhar. Então, a renovação da aliança, ela é feita através de uma postura de adoração, de mais uma vez trazendo à nossa memória, e certamente na memória do povo, o fato de que quem garante a vitória, de que quem dá a vitória, de que quem está entregando a terra prometida é Deus, não é a sua própria força, é Deus. Então ele para tudo e ele faz esse ato de adoração. Josué edifica um altar ao Senhor, como Moisés ordenara aos filhos de Israel, segundo o que está escrito no livro da lei de Moisés. Um altar, e aí na nossa versão que nós lemos, né, um altar de pedras toscas, pedras não lavradas, pedras que não foi utilizado nenhuma ferramenta ali para lapidar essas pedras. Não é uma pedra, sem maiores arrumações em torno dessa pedra. Então uma cerimônia religiosa é realizada aqui em Siquém. E durante essa cerimônia, então, Israel constrói um altar, oferece sacrifícios a Deus, escreve a lei de Moisés em pedras e lê a lei para o povo. Perceba o retorno do povo aos princípios de base estabelecidos pelo Senhor. Essa cerimônia foi uma expressão de adoração e uma expressão de submissão a Deus. E o momento é oportuno, porque eles haviam saído dessa montanha russa, né, que eles estavam envolvidos. Obediência, desobediência, punição, e agora então Josué entende que é o momento. Abra sua Bíblia em Deuteronômio, deixa aí o dedinho em Josué 8, mas abra sua Bíblia também em em Deuteronômio 27. Deuteronômio 27.
Perceba que, apesar do momento oportuno que está sendo aproveitado por Josué em relação ao restabelecimento da aliança, Moisés ele já havia ordenado anteriormente este momento solene, um momento solene de adoração e consagração do povo, após eles atravessarem o Jordão. Então, em Deuteronômio 27, acompanhe aí na sua Bíblia, eu vou ler a partir do versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: Moisés e os anciãos de Israel deram ordem ao povo, dizendo: guarda todos estes mandamentos que hoje te ordeno. No dia em que passares o Jordão, a terra que te der o Senhor teu Deus, levantar-te-ás pedras grandes e as caiarás. Havendo-o passado, escreverás nelas todas as palavras desta lei, para entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, terra que emana leite e mel, como te prometeu o Senhor Deus de teus pais. Quando houveres passado o Jordão, levantarás estas pedras que hoje te ordeno no monte Ebal, e as caiarás. Ali edificarás um altar ao Senhor teu Deus, altar de pedras, sobre as quais não manejarás instrumento de ferro. De pedras toscas edificarás o altar do Senhor teu Deus, e sobre ele lhe oferecerás holocaustos. Também sacrificarás ofertas pacíficas. Ali comerás e te alegrarás perante o Senhor teu Deus. Nestas pedras escreverás muito distintamente as palavras todas desta lei. Falou mais Moisés, juntamente com os sacerdotes levitas, a todo Israel, dizendo: guarda silêncio e ouve, ó Israel, hoje vieste a ser povo do Senhor teu Deus. Portanto, obedecerás à voz do Senhor teu Deus, e lhe cumprirás os mandamentos e os estatutos que hoje te ordeno. Então, note bem, destaca aí na sua mente os versículos 9 e o versículo 10 de Deuteronômio. Há aqui um compromisso. Vocês passaram a ser o meu povo. Então, peraí. Obedecerás à voz do Senhor teu Deus, e lhe cumprirás os mandamentos e os estatutos que hoje te ordeno. Então, após atravessar o Jordão, o povo ele precisava ser relembrado de uma forma bem concreta, bem palpável, sobre a necessidade da obediência ao Senhor, mais uma vez. Não apenas porque Acã havia cometido um pecado gravíssimo, que ainda estava fresco, na memória de todo mundo. Não era esse o único motivo, mas porque se fazia necessário relembrar o compromisso da obediência aos mandamentos estabelecidos pelo Senhor, conforme Moisés já tinha ordenado anteriormente. Então há uma grande ênfase nessa questão no nosso texto. O povo todo foi convocado a escrever a lei de Moisés nessas pedras, que foram caiadas, e depois eles escreveram a lei naquelas pedras ali, trazendo à memória o compromisso com Deus Santo. Então, a base da aliança do Senhor tinha a ver com a autoridade e a importância da palavra de Deus nas suas vidas, dos mandamentos do Senhor. Então, por quê? Porque vieram a ser o povo do Senhor. É porque eles vieram a ser o povo do Senhor que eles tinham o dever de obedecer à voz do Senhor, lhe cumprindo os mandamentos e os estatutos ordenados. Nós não somos Israel. Eu entendo que Deus tem ainda propósitos específicos para a nação de Israel, ainda por se cumprir no tempo e espaço na história. O tempo urge. Maranata, hora vem, Senhor Jesus Cristo. Nós não somos Israel, mas nós conseguimos olhar e sim extrair muitos princípios, no que diz respeito ao que foi estabelecido para a igreja do Senhor Jesus Cristo, e aí sim nós conseguimos fazer ligações e pontes interessantes, sem que com isso seja necessário a gente afirmar que somos a mesma coisa, porque de fato eu entendo que não somos.
Em Josué 8:34, mantenha o seu dedo em Deuteronômio 27, mas pode voltar lá para Josué 8:34. Em Josué 8:34 nós lemos, o que Josué fez? Leu todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, segundo tudo o que está escrito no livro da lei. Essas duas palavras-chave, bênção e maldição, merecem um destaque aqui. Mais uma vez nós precisamos olhar para Deuteronômio 27, então volta, espero que tu não tenha desmarcado, porque volta lá para Deuteronômio 27, e também o capítulo 27 e o capítulo 28 de Deuteronômio vão nos dar os detalhes, que ali em Josué é dado um resumo para a gente do que aconteceu, mas em Deuteronômio 27 e 28, sabendo que Josué vai cumprir à risca o que Moisés ordenara, então a gente tem como exatamente ocorreu, o que eles falaram, o que eles disseram, está ali em Deuteronômio 27 e 28. Então, para ter uma visão mais ampla do que ocorreu aqui, a gente precisa olhar para esses dois capítulos. Então, olha para o versículo, primeiro, o versículo 33, estou fazendo uma pipocada aqui, né? Versículo 33 lá de Josué 8, a gente lê que todo Israel, eles estavam de um e de outro lado da arca, né? Metade deles em frente ao monte Gerizim, e a outra metade em frente ao monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, outra hora tinha ordenado. Agora lá em 27, Deuteronômio 27, versículo 11, nós lemos assim: Moisés deu ordem naquele dia ao povo dizendo, quando houveres passado o Jordão, Deuteronômio 27, 11, então sobre o monte Gerizim, vocês se colocarão ali, né, para abençoarem. E aí ele cita quais eram as tribos que estariam sobre o monte Gerizim para abençoar o povo: Simeão, Levi, Judá, Issacar, José e Benjamim. E estes para amaldiçoar estarão sobre o monte Ebal: Ruben, Gade, Azer, Zebulon, Dan e Naftali. Estes são, cada um destes é um líder de uma das tribos de Israel. Então eles estão, cada tribo dividida nesses dois montes. Metade da tribo, neste acordo da aliança que eles estão firmando com Deus, vai proferir quais seriam as bênçãos que viriam sobre a nação em virtude da sua obediência a Deus. E o outro grupo, eles iriam proferir quais seriam as maldições que viriam sobre a nação em caso de desobediência ao que foi estabelecido pelo Senhor. Então, as bênçãos e maldições se dariam sobre a nação de Israel de acordo com a obediência e a desobediência do povo. Então, lá ainda no versículo 15 do capítulo 27 de Deuteronômio, nós lemos: maldito o homem que fizer imagem de escultura ou fundição, abominável ao Senhor, obra de artífice, e a puser em lugar oculto. E todo o povo responderá: amém, como que confirmando que assim seja, né? Então, depois disso, o que traria então maldição sobre o povo? A primeira área estabelecida a gente acabou de ler, no versículo 15 de Deuteronômio. Tinha a ver com a idolatria, com uma questão religiosa. Mas não se restringia apenas a isso. Essa expressão, maldito aquele, ela vai se repetir ao longo do capítulo 27, abrangendo outras áreas. Primeiro, ela vai também apontar para pecados dentro da família e pecados sociais. Exemplos, coloca os teus olhos ainda ali em Deuteronômio 27. No versículo 16, maldito aquele que desprezar o seu pai e a sua mãe. Crianças, nós não podemos desprezar os nossos pais, o nosso pai e a nossa mãe. Mas isso não é só para as crianças, para todos nós. Nós não podemos desprezar o nosso pai e a nossa mãe. Mas esse é um exemplo desses pecados. Maldito aquele que desprezar seu pai e sua mãe. Pecados dentro da família, pecados sociais. Versículo 19, maldito aquele que perverter o direito do estrangeiro, do órfão e da viúva. Também aponta para pecados de ordem moral, a imoralidade
propriamente dita, né? Sexo com animais, com familiares, exemplo, versículo 20. Maldito aquele que se deitar com a madrasta. Versículo 21. Maldito aquele que se ajuntar com um animal. E também aponta para pecados hediondos, né? Exemplo, versículo 24. Maldito aquele que ferir o seu próximo, em oculto. Então, a aliança de Deus com Israel, ela presumia obediência aos mandamentos. E esta cerimônia solene que está acontecendo aqui, ela é muito simbólica, né? Ela é muito didática. Em Deuteronômio 28, olha o versículo 1 e 2. Se atentamente ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Aí o capítulo segue alistando as bênçãos que cairiam sobre a nação de Israel, tendo em vista a obediência. Então, note que no capítulo 27, né, nós temos cada uma dos maldito aquele, e no final todo mundo falava amém. Todo mundo assinava aquela cláusula, né, como nação, né, então se comprometia em obedecer. As maldições pela desobediência, elas foram expressas no Monte Ebal. As maldições, né, as bênçãos sobre o Monte Gerizim. Então, um ponto interessante é que o altar construído por Josué, ele foi construído sobre o Monte Ebal, o monte onde todo mundo professava ali as maldições. Maldito é aquele, maldito é aquele, maldito é aquele. E o altar é construído justamente sobre esse monte. Eu achei isso interessante, porque é justamente ali, nesse monte onde as maldições são proferidas, que vão ser oferecidos holocaustos e ofertas pacíficas. Então há um simbolismo aqui, porque o sangue dos sacrifícios ali escorre justamente sobre o monte em que as maldições são preditas. Um simbolismo interessante, como que uma referência ao fato de que diante da desobediência do povo, somente o sangue poderia redimi-los, né, apontando, quem sabe, aí, lá para o futuro, né, para o próprio Cristo na cruz. É claro que essas bênçãos e maldições, nós estamos lendo Deuteronômio 27, Deuteronômio 28, o que é dado um resumo em Josué capítulo 8 para nós, dessa cerimônia solene. Nós estamos vendo aqui o contrato estabelecido entre o Deus Todo-Poderoso com a nação de Israel, né? Nós não devemos, isso tem a ver com a aliança entre Deus e Israel. É claro que é verdade que eu e você, nós sofremos as consequências dos nossos pecados, mas esse detalhamento aqui de bênçãos e maldições tem a ver com as estipulações da aliança firmada entre Deus com Israel. Os pecados de Israel trariam a ira de Deus sobre a nação, uma vez que esse contrato, né, estabelecido por eles havia sido quebrado. Mas nós não devemos aplicar essas bênçãos e maldições, vamos dizer assim, diretamente a nós, né? A relação que nós podemos fazer se dá no fato de que nós também podemos e devemos andar em coerência com a fé que nós professamos, né, buscando sempre glorificar a Deus com as nossas vidas, né? Mas, então, uma das lições que nós retiramos do texto de hoje tem a ver com a importância da obediência a Deus, de que com Deus não se brinca. Mas eu não posso pegar cada um desses versículos ou as consequências, né, e tentar aplicar diretamente a minha vida. Isso aqui tem a ver diretamente com Israel, né?
Então, da mesma forma, a gente também não pode fazer uma aplicação direta com algumas bênçãos que a gente às vezes lê nos Salmos, muitas vezes, que está relacionado diretamente para a nação de Israel. Eu me lembro, uma vez eu fui conversar com meu professor, um professor do seminário, já falecido, e eu perguntei para ele a respeito do Salmo 128. O Salmo 128 foi um salmo, assim, um dos primeiros versículos que a minha mãe me deu. A minha mãe se converteu depois, uns 3 anos depois que eu me converti, E aí ela me deu esse Salmo 128, que fala que a sua esposa, os seus filhos serão como a esposa ao redor da sua mesa, aquela coisa toda. E eu peguei, nossa, o primeiro texto que a minha mãe me deu, eu peguei aquilo como se fosse assim uma promessa a ser aplicável na minha vida diretamente. E aí depois, já com tudo já ocorrido na minha vida, na minha história, já com esposa no céu, com filho no céu, com todo mundo no céu, eu fui para esse meu professor. Professor, a minha mãe, ela me deu esse salmo. Como é que pode? Eu estava confiando nesse salmo. Das duas umas, ou eu não temo a Deus mesmo, eu sou um miserável, E a gente vai tentando ser Deus, tentando encontrar os porquês da vida, tentando pegar o lugar de Deus. Mas a resposta dele, eu vou chegar aqui no que eu quero, Pedro, a tua mãe, ela pode ter sido a pessoa mais bem intencionada, mas você não pode esquecer que este salmo, diretamente aplicado, tem a ver com a nação de Israel. Agora, é claro que existe um princípio norteador para as nossas vidas, de temer a Deus. Quem teme ao Senhor colhe bons frutos, pode ter a esperança de colher bons frutos. Mas da mesma forma como a gente tem estudado Provérbios, nós sabemos muito bem destes princípios ali. Então eu não posso querer pegar essas maldições, ou as consequências que estão previstas aqui e querer aplicar para a minha vida diretamente. Então, mas sim, tem uma lição importante aqui que a gente pode extrair para nós, que diz respeito à obediência a Deus. Nós também temos uma aliança com o nosso Deus, firmada em Cristo Jesus, que faz uma nova aliança, na cruz. Ele traz ali o seu sangue derramado em nosso favor, é o sangue de uma nova aliança. Quando nós aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, então eu já bem disse, Ele se torna o Senhor das nossas vidas. E sim, nós temos que ter um compromisso de obediência ao Senhor, de obediência à sua palavra. Então cuidado, quando você estiver lendo esses textos aqui, para não querer fazer uma aplicação direta, na sua vida, assim, letra por letra, Então, Israel respondeu amém de uma forma coletiva também aqui, nessa aliança, comprometendo-se a obedecer a lei de Deus com as suas vidas. Responder com fidelidade aos mandamentos do Senhor. Reconhecer a autoridade e a importância da palavra de Deus em nossas vidas. Conhecer e seguir a palavra de Deus, buscando orientação e sabedoria para as nossas decisões e ações. Isso, lições importantes que a gente tem que tirar deste movimento solene que Israel faz aqui com o próprio Deus. São princípios vivos nessa passagem que a gente pode aplicar nas nossas vidas. Esse compromisso com o Senhor, e entre nós, ele precisa ser preservado, ainda mais nos dias em que nós vivemos. Esse compromisso com a importância da palavra, com o Senhor, porque quando estamos a sós ou em nossa esfera pessoal, é essa palavra que deve mover o nosso coração, deve mover as nossas decisões, até mesmo as nossas emoções. Você sabia que você não deveria ser guiado pelas suas próprias emoções, mas que você deveria submeter até mesmo as suas emoções ao que o Senhor tem estabelecido na sua palavra? E entre nós, porque nós devemos priorizar a palavra ao nos encorajarmos e ao nos exortarmos uns aos outros, também guiados pela palavra. Então, de que forma o nosso compromisso com a palavra pode ficar cada vez mais real e evidenciado? Essa é uma pergunta que talvez a gente tenha que sair daqui pensando nisso.
né? Porque a chave aqui do que está acontecendo é um povo reafirmando a sua aliança, mais uma vez, dizendo que tem esse compromisso com o Senhor, que quer ser fiel a esses mandamentos, diante de cada uma daquelas cláusulas ali. Um outro princípio estabelecido é que nós percebemos a participação comunitária de todo o povo, e acho isso importante. Esse compromisso mútuo e em comunidade também não mudou. A gente também pode pegar esse princípio para nós como igreja, né? Esse compromisso mútuo não mudou. Nós precisamos vivenciar com amor e humildade o caminho também proposto por Deus, nos comprometendo a obedecer e a trabalhar juntos com a comunidade cristã, né? Com a igreja local, pensando em missões, pensando em discipulado, pensando em cumprir com o teu papel, com aquilo que Deus te deu, com os dons que Ele te deu dentro do corpo. Negligenciar isso é pecar contra o propósito de Deus para as nossas vidas. E aqui a gente vê todo esse povo, né? Até as crianças ali reunidas, os meninos, em torno desse restabelecimento da consciência que precisavam ter de obediência a esse Deus. E então eles oferecem os holocaustos, e então eles colocam os mandamentos assim em destaque. Pegam pedras, pintam essas pedras, escrevem a lei. Tu imagina isso sendo impresso na mente das crianças que estavam lá presentes. Divide metade das tribos para um lado, metade das tribos para o outro. A própria arca do Senhor representando a presença, né, do próprio Deus ali no meio deles. E eles então fazendo esse comprometimento solene, né, sem vergonha, né, sem vergonha alguma, de quem é esse Deus, sem temer, né, confiando completamente em Deus, estão imprimindo ali na mente dos seus filhos o que é relevante, o que é importante. Daí a gente poderia também talvez trazer uma aplicação com relação ao próprio culto solene, né? Esse ajuntamento aqui, ele não é um mero capricho, né? Ele tem os seus propósitos, glorificar a Deus, mas ele também instrui, ele também ensina, ele também é onde Deus, de alguma maneira, também ministra o nosso coração. É claro que ele também faz isso lá, quando você fecha a porta do seu quarto e vai buscá-lo, né, em silêncio. Mas uma coisa não substitui a outra, e como eu tenho bem dito aqui, desprezar a comunidade é desprezar o próprio Deus, né? Não tem como. Esse compromisso, ele não se dá só com Josué. Por que Deus não reuniu ali os anciãos de Josué e eles fizeram novamente ali este ritual sozinhos? Por que andaram 40 quilômetros, todo mundo junto? E todo mundo ali escrevendo e pintando aquelas pedras, e escrevendo e se dividindo em cima de um monte tal, um monte outro. Por quê, né? Por que não foi feito ali? É um compromisso de comunidade. A gente percebe isso na nação de Israel, e certamente esse é um princípio que também está presente na própria constituição da igreja, do que é ser igreja, quando em várias maneiras a gente tem as ilustrações sobre a igreja ser o corpo, né, de Deus, o edifício, a própria família mesmo de Deus. Então este compromisso mútuo em comunidade também está presente aqui, uma comunidade que se reúne e coloca no centro o próprio Deus, e isso é igual a um compromisso onde a palavra também está no centro. É por isso que culto, a gente tem que tomar muito cuidado. Culto não é qualquer reunião que a gente faz, que a gente deveria chamar de culto, né? Vamos fazer um chá e a gente chama de culto. O culto, ele tem a sua métrica, ele tem a sua razão de ser, e não pode ser feita de qualquer maneira, né? Então é curioso, porque 1h30 que nós ficamos aqui, e às vezes ansiosos e inquietos, não suportamos 1h30 de um culto ao Senhor. Precisamos rever isso, né? Precisamos rever isso e entender que o culto não é para agradar a homens e nem para a gente se sentir bem, né? Embora
esse se sentir bem, e quase que é uma consequência, mas não deve ser o nosso fim, né? A nossa motivação principal. Comprometimento a obedecer e a trabalhar juntos como uma comunidade cristã. Então, em Cristo, uma nova aliança foi estabelecida e nós sabemos disso. Hoje nós podemos desfrutar de um novo relacionamento com Deus, porque Cristo providenciou na cruz o perdão e a restauração das nossas vidas. Então, tem você vivido de forma incoerente com esta palavra? E nós, em alguma instância, né, em alguma área, não escapa nenhum de nós. Parece que, enquanto nós estivermos nesta vida aqui, esta incoerência parece que vai se fazer presente. Mas graças a Deus pelo seu Espírito Santo e por essa santa palavra que vai nos capacitando, aí cortando as arestas e as incoerências das nossas vidas. E Ele é fiel para fazer isso nas nossas vidas. Então, hoje nós somos relembrados. Israel renova a aliança com o Senhor, olhando para a palavra, olhando para os mandamentos. Tem você vivido de forma incoerente com a fé que você professa? Então, decida agora renovar o seu compromisso com o Senhor. Decida, nesse exato momento, falar com Deus, falar: Senhor, o Senhor sabe muito bem como eu tenho vivido, mas à luz dessa possibilidade de restauração, me capacita, Deus, eu quero renovar o meu compromisso contigo, de fidelidade à tua palavra. E fale isso com o Senhor. Eu tenho certeza que se você estiver aí com o teu coração quebrantado, falando isso para o Senhor, Ele não desprezará. Ele se compadece de nós, é da própria natureza do Senhor, né? Ser manso e humilde. Ele não resiste a um coração quebrantado e contrito. Ele vem ao nosso encontro. Então, onde está a palavra de Deus? Qual é a prioridade que você tem dado para esta palavra? Decida hoje recomeçar a levar a sério esta palavra, a ler, a meditar nessa palavra, de uma forma muito simples. Amanhã abre a sua Bíblia, na nossa leitura anual, a gente está em Provérbios, né? E leia aqueles 4 capítulos, porque se você já andou assim distanciado e está alimentando a tua carne bravamente, tem desprezado esta aliança que você tem com o Senhor, que também se consolida em onde está a palavra de Deus na tua vida, o que ela representa para você, talvez se torne muito difícil você experimentar diretamente assim, sabe? Então começa aos poucos. Então amanhã, simplesmente abra a sua Bíblia, nos textos que tem que ler, e leia, e ore. Deus, fala comigo agora, por meio da sua palavra. Recomece de uma maneira simples. Não crie um ideal gigantesco para este recomeço, que vai ser impossível para você, né? Se quer conseguir dar os primeiros passos, coloca algo mensurável, né? Mas recomece. O Senhor, Ele é fiel. Então, minha oração, irmãos, é que nessa noite o Senhor possa nos capacitar a renovarmos a nossa própria aliança com Ele, né? Decidindo renovar esse comprometimento com o Senhor, nessas pequenas coisas, no compromisso de oração, no compromisso de leitura bíblica, nem que seja apenas aquele mínimo. Então, talvez o teu plano de ação possa ser: você sabe qual que é o ideal, e você então traça esse ideal, mas também traça aquele mínimo. E aí então, no dia que a sua vida tiver a grande correria, aí você se apega naquele mínimo, e você então seja fiel naquele mínimo. E aí vai retomando, aquecendo essas engrenagens. O que não dá é para continuar, mais uma vez, sabendo da sua negligência em relação à palavra, em relação ao que o Senhor te pede por você ser um filho dele, e você sair daqui do mesmo jeito,
sem nenhuma disposição para dar um passo concreto de mudança. Então, por isso que eu estou dizendo, entregue-se ao Senhor e recomece. E não, claro, eu não estou dizendo para você ser uma pessoa medíocre, porque para você estar verdadeiramente alimentado, você vai precisar ir além desse mínimo. Mas talvez seja esse o teu caso. Você já não tem forças nem sabe mais por onde recomeçar, sabe? Sabe aquela coisa que você chutou assim o devocional e agora nem sabe por onde começar, não sabe nem por onde eu começo. Então talvez você ter este compromisso que inicia agora, aqui hoje, você falando com o Senhor, e amanhã você lendo ali, nem que seja só um parágrafo da palavra. Então nosso Deus é um Deus de recomeços, é um Deus de aliança, Ele é fiel, nós não precisamos temer, mas nós precisamos sim agir em total dependência dEle. Então, ao olhar para o que Deus fez com Israel, a gente vê muita graça, muita misericórdia. Infelizmente, depois desse cerimonial aqui, adivinha o que Israel vai fazer? Vão falhar. Depois de tudo isso, eles ainda não vão obedecer a Deus. E nós temos muitas semelhanças com esse povo aqui, né? Não somos Israel, mas que somos muito parecidos, somos, especialmente nas suas más escolhas, na sua independência. Então, irmãos, você está preparado para uma perseguição, como alguns irmãos em outros países já enfrentam? Não tem como você estar preparado na teoria. Ou você é um cristão comprometido com o Senhor, com a palavra, ou não tem como aguentar, como suportar na sua própria força. Não adianta. A vida cristã, ela precisa ser feita na dependência do Senhor. Então, feche seus olhos, baixe sua cabeça, e eu quero dar um minuto aí para você falar com o Senhor, para que você avalie o teu comprometimento com esta palavra, com o teu Senhor. Senhor Deus, só o Senhor pode transformar as nossas vidas, transformar o nosso caráter. Só o Senhor pode, por meio do Teu Espírito Santo, mover o nosso coração, a nossa mente para perto de Ti, para a Tua palavra. Por favor, Deus, faça isso. Por favor, Senhor, nos ajude, Deus. Nós queremos renovar o nosso compromisso com o Senhor. A nossa carne grita o contrário. Este mundo tenebroso reafirma aquilo que é contrário às tuas escrituras, que é contrário ao teu santo caráter. Senhor, nós estamos numa guerra. Satanás, o inimigo das nossas almas, o teu inimigo, também não dorme, é astuto, é voraz. Ó Senhor, são tantos os nossos inimigos, a nós cabe clamar por socorro, o verdadeiro quebrantamento, avivamento, o verdadeiro transformar, é só o Senhor quem pode dar, e é por isso que clama ao Senhor. Ó Deus, endireita as nossas veredas, quebranta o nosso coração,
queremos confiar e depender exclusivamente, tão somente de Ti, da Tua palavra. Então, Senhor, nos perdoe quando nós não lemos a Tua palavra. Nos perdoe quando nós banalizamos o culto. Nos perdoe, Senhor, por não aplicarmos a Tua palavra. Nos perdoe essa miopia, Senhor, que temos, essa divisão que fazemos na vida muitas vezes entre o sagrado e o profano. Ó Deus, tem misericórdia de nós. É só o Senhor que pode promover este avivamento, onde a Tua palavra está no centro, onde o Senhor nos capacita a não negligenciar esta palavra. Ó Deus, que esta igreja, a começar em mim, a começar pelos que estão presentes aqui hoje, possa experimentar este avivamento que vem do Teu Espírito Santo, que não se dá no isolamento, porque isso contradiz a Tua palavra, se dá no discernimento do corpo de Cristo, da Tua igreja, se dá no discernimento da mutualidade prevista na Tua palavra em todo canto. Não há espaço para crentes que arrogantemente acham que podem viver e que se bastam. O Senhor não nos dá espaço para isso. Nos ajude a perseverarmos, não deixando de congregar. Em nossos dias, essa pandemia tem feito com que muitos se acomodem em casa no sofá, negligenciando esse momento solene como igreja tão precioso, que alguns irmãos anseiam na igreja perseguida. Nos perdoe por isso também, Deus. Sê com esses irmãos da igreja perseguida, que gostariam de estar assim como nós hoje, livremente, Te glorificando, Te exaltando. Como pastor desta igreja, eu clamo por misericórdia sobre a minha vida e sobre a vida de cada irmão aqui. Opera em nós aquilo que só o Senhor pode operar. Por favor, Senhor, por favor. Assim oramos em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Convido a todos a se colocarem em pé. Nós vamos entoar mais um cântico. Não vá embora sem conversar com alguém, sem talvez orar com alguém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e as consolações do Santo Espírito esteja sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo, que se reúne hoje aqui, nessa noite, ao derredor desse mundo, não só hoje, mas eternamente. Amém e amém.